Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um dos maiores problemas de Abel Ferreira e Anderson Barros no Palmeiras é em relação à contratação de reforços. Você quer um exemplo? Mikael, zagueiro de 25 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Houston Dynamo por 30 milhões de reais. Depois de 9 meses no Palmeiras, ficou muito claro para os dirigentes, para a comissão técnica e também para torcedores que o Mikael não tem o mesmo nível que o Palmeiras espera de um zagueiro. Tanto que o Verdão está no mercado em busca de outro defensor. E aí o Palmeiras vai precisar tentar encontrar um clube disposto a comprá-lo por cifras inferiores certamente aos 30 milhões ou então aceitar o empréstimo. O Mikael, que só jogou 28 partidas, uma assistência na temporada, não saiu do banco em 4 dos últimos 5 jogos. Mas o pior vem agora. Se o Mikael custou 30 milhões, quero te contar que o Flamengo comprou o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino por 37 milhões de reais. E que Wagner Leonardo, que era do Vitória e esteve nos planos do Palmeiras na virada do ano, foi comprado pelo Grêmio por algo na casa dos 25 milhões. A diferença é que o Mikael hoje está fora dos planos, encostado no Palmeiras, enquanto o Wagner Leonardo tem proposta de 43 milhões de reais da Europa. O Léo Ortiz não precisa nem dizer, uma das maiores sensações do futebol brasileiro quando o assunto é zaga. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo para a gente ficar de olho nessa história, beleza? Vem da Argentina a informação de que Abel Ferreira e Flaco Lopes estão brigados. A ESPN Argentina publicou nas últimas horas que a relação é tão ruim que a tendência é que o Flaco Lopes deixe o Palmeiras na próxima janela de transferências. É natural que se essa notícia saiu na Argentina, alguém do staff do jogador tenha vazado. Flaco Lopes chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols. E nesse período, inclusive, foi criticado publicamente por Abel Ferreira. O treinador português disse, abre aspas, acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás. Ele é centroavante e não meia armador. A gente só não sabe se essa suposta confusão entre o Flaco e o Abel aconteceu antes ou depois dessa crítica pública feita pelo treinador. O Flaco Lopes não marcava gols de 15 de outubro a 3 de dezembro. Esse jejum acabou quebrado na vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É bom que os times argentinos nem se manifestem interessados no Flaco. Se de fato ele for embora, a tendência é que seja negociado com times europeus. A pedida do Palmeiras para vender o jogador certamente vai ser superior a 100 milhões de reais, algo que não comporta o aspecto financeiro dos times argentinos nesse momento. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que vai buscar 5 reforços na primeira janela de transferências de 2026. Verdão, que investiu 703 milhões de reais em contratação de atletas, foram 12 reforços ao longo desse ano. Nunca o Palmeiras havia investido tanto. E o fato de não ter conquistado qualquer título em 2025 obriga o Palmeiras a ser mais assertivo para a próxima temporada. Dos 5 reforços, um deve ser zagueiro. Palmeiras quer, por exemplo, o Vitão e segue observando a situação do Nino. Importante dizer que esse zagueiro será contratado mesmo com a confirmação de que Bruno Fux permanece no Allianz Parque. A avaliação é de que Murilo e Gustavo Gomes já não têm jogado no mesmo nível de outros tempos. Palmeiras busca um primeiro volante, até porque entende que Aníbal Moreno e Emi Martínez decepcionaram, especialmente na reta final da temporada. Se pintar proposta pelo Aníbal ou pelo Emi Martínez, a tendência é que o Palmeiras faça negócio. Um camisa 10 também está na mira do Palmeiras. Verdão entende que Rafael Veiga não consegue mais jogar
como em outros tempos, e o Maurício, que foi contratado para substituí-lo, para suceder o Veiga, ainda alterna altos e baixos. Para completar, o Palmeiras vai buscar mais 2 atacantes, mas não definiu se vem um centroavante ou se vem só 2 jogadores de lado. Preciso lembrar para vocês que o Palmeiras, para cumprir sua projeção orçamentária de 2026, vai precisar vender 400 milhões de reais com atletas. Então a tendência é que o Palmeiras até perca um ou outro titular para alcançar esses 400 milhões de reais. O Alan, jogador recém-promovido da base e que teve papel importante nessa reta final de temporada, pode acabar negociado. Ele tem chamado a atenção especialmente de clubes ingleses. Então, eventualmente, com a saída do Alan, o Palmeiras pode precisar de 2 pontas. A interpretação do Palmeiras é que falta jogador decisivo, daquele que põe a bola debaixo do braço e resolve nos momentos mais importantes. Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. Treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje, mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time Qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.